Atrevidos, difamadores, arrogantes. Essas são características dos falsos mestres. Se você quer conhecer um pouco mais acerca da palavra do Senhor e acerca do caráter de falsos mestres para poder combatê-los, este aqui é o seu lugar. Meu nome é Tiago e este é o Pão em Casa. Paz do Senhor, querido! Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Pão em Casa. Nós estamos estudando a segunda carta de Pedro, já estamos no capítulo 2, a partir do versículo 10, a segunda parte, vamos dar continuidade a este texto. Na semana anterior nós falamos acerca de algumas características dos falsos mestres e hoje em específico nós estaremos trabalhando acerca do caráter, ou da falta dele, Hoje nós temos muitos falsos mestres em todos os lugares, pessoas que são arrogantes, pessoas que são presunçosas, difamadores, pessoas que já têm essas características incrustadas na sua índole, pessoas que foram corrompidas pelo pecado e hoje se levantam com um coração cheio de luxúria, de lascívia, cheia de amor ao dinheiro, um coração totalmente contaminado por essas questões, como realmente lobos vestidos em pele de cordeiro. E nós precisamos denunciar, precisamos denunciar toda essa realidade do mal, toda essa realidade de líderes que se intitulam homens e mulheres de Deus, mas que a prática deles tem sido uma prática totalmente deturpada, longe da presença do Senhor. E eu quero te convidar a falar acerca desse assunto de uma maneira leve, tranquila, mas nem por isso ela deixa de ser uma maneira profunda para nós conversarmos acerca disso. Então eu quero te convidar a pegar a tua caneta, o teu lápis, o teu caderno, a tua Bíblia e abrir conosco, querido, lá em 2 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso de número 10 e vamos então seguindo na presença do Senhor. Ele é particularmente severo com aqueles que seguem os seus próprios pensamentos imorais de natureza pecaminosa, e aqueles que são orgulhosos e obstinados e se atrevem até a zombar dos seres celestiais sem ao menos estremecer. Todavia, os anjos no céu, que permanecem na própria presença do Senhor e são muito maiores em poder e em força do que estes falsos mestres, nunca falam de maneira insultuosa contra aqueles seres. Mas os falsos mestres são insensatos, são criaturas irracionais. Eles fazem tudo o que lhes dá vontade, nascidos somente para ser apanhados e destruídos. Riem-se daquilo que não entendem. Por isso, eles serão destruídos pela própria corrupção. Essa é a retribuição que esses mestres terão pela sua própria injustiça, pois eles vivem dia a dia em prazeres pecaminosos. São uma vergonha e uma mancha no meio de vocês e os enganam, vivendo em pecado repugnante, enquanto juntam-se a vocês em suas festas fraternais, como se fossem homens sinceros. Eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Exercitam-se em ser gananciosos, filhos malditos. Desviam-se do caminho e perderam-se como Balaão, filho de Beor, que se deixou levar pelo amor ao dinheiro, que poderia ganhar fazendo o mal. Porém, Balaão foi impedido em seu procedimento louco quando a sua jumenta, um animal mudo, lhe falou com voz humana, recriminou e repreendeu as loucuras do profeta. Esses homens são tão inúteis quanto fontes de água que secaram, prometendo muito e não dando nada. São inconstantes como nuvens levadas por ventos tempestuosos. Estão condenados aos abismos eternos das trevas. Eles se gabam orgulhosamente dos seus pecados e das suas conquistas e se utilizam da imoralidade como isca para atrair de volta ao pecado aqueles que acabaram de se livrar dessa vida pecaminosa. Prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos da corrupção, porque a pessoa é escrava daquilo que a domina.
Pois quando uma pessoa se livra dos caminhos pecaminosos do mundo, ao aprender acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e depois se deixa emaranhar pelo pecado e se torna novamente escrava dele, fica em pior estado do que antes. Seria melhor nunca ter sabido nada acerca do caminho da justiça do que aprender a respeito dele e depois disso dar as costas aos mandamentos santos que lhe foram dados. Há um velho ditado que diz o seguinte: o cachorro volta a comer a comida que vomitou. E ainda, a porca é lavada apenas para voltar a revolver-se de novo na lama. Isto é o que acontece com aqueles que se voltam novamente para o seu pecado. Palavras duras, que vêm de encontro às nossas vidas, mas são palavras de vida e salvação. Quero te convidar a fechar os teus olhos e a orar juntamente conosco. Senhor Jesus, fala conosco. Estamos aqui com os corações abertos a ouvir a Tua voz. Doce Espírito Santo, que o Teu discernimento esteja sobre nós para que possamos compreender a Tua palavra, entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco diante deste tema tão desafiador, mas tão importante de nós tratarmos. Fala conosco, toca as nossas vidas, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Desde que Satanás ele iniciou o processo de rebelião nos céus, que nós vemos no Antigo Testamento, nós vemos essas características do caráter como presunção, como arrogância, tomando conta de muitos corações. É por isso que nós vemos aqui os falsos mestres não sendo uma exceção a essas características que estavam presentes na primeira rebelião de todas, a rebelião que aconteceu nos céus. E nós vamos hoje nos aprofundar, queridos, dentro dessas características, não com o intuito de maldizer, tá? O nosso objetivo neste dia não é falar mal de alguém, mas é apresentar diante da luz do Senhor e da luz da palavra de Deus, práticas que têm sido feitas. Como eu mencionei anteriormente, pessoas que são dominadas pelo medo, oprimidas por líderes mal intencionados, que subjugam e escravizam essas pessoas, manipulando a palavra de Deus, quando na verdade querem se aproveitar intelectualmente, moralmente ou financeiramente dessas pessoas. E eu quero te convidar a olhar neste texto algumas características que Pedro elenca sobre o caráter destes falsos mestres. Olha comigo aqui a partir do versículo de número 10. Ele diz aqui na segunda parte que aqueles que são orgulhosos e obstinados e até se atrevem a zombar dos seres celestiais, sem ao menos estremecer. Então nós temos aqui que eles são atrevidos, arrogantes, não temem então em difamar autoridades superiores, são colocados aqui no nosso texto, um pouquinho mais adiante, como brutos e irracionais. Quando nós falamos de serem atrevidos, são pessoas que não se submetem a qualquer restrição legal, ou seja, não há limites para o agir deles, para que eles possam conquistar os seus objetivos. Tome muito cuidado, queridos, porque hoje nós temos até muita literatura que se diz cristã, que quando nós começamos a ler e ver as afirmações, durante essa semana, por exemplo, eu estava vendo uma postagem numa das redes sociais e vi uma pessoa crente de verdade, uma pessoa firme que eu conheço, mas postando uma expressão que está totalmente contrária à palavra de Deus, mas que foi escrita em um livro desses pseudo-líderes. Então nós temos que tomar muito cuidado quando a característica do caráter ou a característica das afirmações traz essa questão desse atrevimento, de desafiar outras pessoas ou desafiar o próprio Deus. E note que geralmente essas pessoas exaltam a si mesmos, colocam o seu caráter ou a sua vida em evidência. Note que quando nós falamos, por exemplo, acerca dos dons espirituais, nós sempre trabalhamos muito ponderadamente, e muitas pessoas às vezes nos perguntam acerca da nossa fé reformada, no que diz respeito aos dons espirituais, se nós acreditamos ou não, se eu tenho algum dom espiritual. E eu sempre falo coisas semelhantes, falo, querido, nós cremos nos dons espirituais, Deus age, o Espírito Santo fala conosco, mas sempre o alvo deve ser o Senhor.
a glória é do Senhor. E quando nós vemos, por exemplo, muitos líderes, que pode ser intencionalmente ou não, pode ser com essa característica, né, de enaltecimento pessoal ou não. Por que eu digo ou não? Porque às vezes é sem intenção, porque aprenderam assim, porque nasceram dentro desse ambiente, né? Mas começam a declarar expressões que não glorificam a Deus, mas glorificam aquele que está então sendo o portador de uma mensagem divina. Por isso que, por exemplo, eu sou contra as pessoas simplesmente se levantarem no local e começarem a orar em línguas em voz alta se não há tradução, por exemplo, não há uma revelação. O próprio apóstolo Paulo já disse que a oração em línguas há uma edificação pessoal. Então, se a edificação é pessoal, o que eu ganho? Entende? Orando em voz alta. Eu te respondo o que você ganha. Status. Era o que acontecia em Corinto. Muitas pessoas utilizam os dons como joguetes, como status para o próprio enaltecimento, quando na verdade quem deveria ser glorificado é o nosso Deus. E esses líderes falsos, né, têm essa característica, brincam com as coisas, são atrevidos no que diz a respeito a essas questões. Não tem medo do Senhor, nem temor, eles ficam brincando, usando os dons espirituais ou os pseudodons que eles têm como joguetes para, na verdade, conseguir outro alvo, que não é ministrar vidas, abençoar pessoas, alvos de cunho sexual, alvos também de cunho financeiro, né? A sede de poder, sede de ganância. O texto continua mostrando que eles também são arrogantes. Isso não é uma novidade, queridos, né? Atrevimento e arrogância, você pode olhar na história bíblica, lá em Daniel 4, você vê que Nabucodonosor também era assim. Já no Novo Testamento nós temos Herodes, em Atos 12, pessoas extremamente arrogantes, atrevidos, né? Determinados a seguir o próprio caminho, custe o que custar. Tome muito cuidado, nós temos muitas pessoas que estão determinadas a fazer coisas terríveis para conseguir os seus objetivos. E essa expressão custe o que custar é exatamente o que eles vivem. Às vezes custa a família, às vezes custa a vida com Deus, porque eles começam a manipular as situações para tentar conquistar determinado número de pessoas, ou sucesso ministerial, ou ser atingido, né? Tome muito cuidado, né? Os esquemas que são feitos por detrás, né? As circunstâncias, as manipulações, os conchavos, né? Em prol de uma fama, ou em prol de um contato, ou em prol de uma aliança, né? Muitas vezes é utilizado. Eu não sou contra alianças, contra contatos, contra você estar conversando, mas hoje muitos líderes têm caminhado de maneira obscura, né? Já foram engodados por Satanás, pelo inimigo e pelos seus próprios interesses e têm caminhado desta forma. Atrevidos, arrogantes, eles não temem difamar autoridades superiores. Eles blasfemam contra o Senhor, negando a própria palavra, aquilo que o próprio Jesus nos deixou como ensinamento. E não somente o Senhor, mas blasfemam contra a criatura, contra pessoas, né? Tudo que se opõe se constitui uma barreira para que eles atinjam seus objetivos, então eles se colocam como isso sendo adversário contra a vida deles, e eles então se levantam com um comportamento diferente. Em contraste, quando nós olhamos aqui para a palavra, volte os teus olhos comigo. Pedro diz que os anjos não são assim. Todavia, os anjos dos céus que permanecem na própria presença do Senhor e são muito maiores em poder e força do que estes falsos mestres, nunca falaram de maneira insultuosa contra aqueles seres. Verso 12. Mas os falsos mestres são insensatos, criaturas irracionais, fazem tudo o que lhes dá vontade, nascidos somente para ser apanhados e destruídos. Riem-se daquilo que não entendem, por isso eles serão destruídos pela própria corrupção. Olha que coisa forte, queridos. A palavra de Deus nos mostra que eles agem de forma irracional, loucos. A expressão até forte, né? Burros irracionais, ou pessoas que não têm essa capacidade de raciocinar. Nós vamos estar citando um pouco à frente, o próprio Pedro cita a questão de Balaão e a jumenta, né?
E na verdade é interessante esse contraste, né? Balaão totalmente corrompido, cego, e o Senhor usa uma jumenta, um burro, né? Do sexo feminino, né? Uma fêmea do burro, né? Para quê? Para ministrar a vida dele. Ou seja, eles são colocados abaixo desses animais, porque a sua mentalidade já está corrompida. É sério isso, querido. Agem sem discernimento, preferem palavras de insulto contra Deus, quando nem os anjos, que são muito maiores em poder do que o ser humano, fazem esse tipo de escolha ou de insulto. Eles não fazem isso. Eles têm todo o entendimento. Então Pedro os coloca numa característica de pessoas irracionais. Que se tivesse um pouquinho de cérebro, de massa cinzenta, né, massa encefálica, não fariam esse tipo de coisa. Nesse sentido, nós vamos caminhar um pouquinho aqui, porque Pedro ele começa a elencar quais são as práticas desses homens, né? Vamos lá a partir do versículo 13. Pois eles vivem dia a dia em prazeres pecaminosos. São uma vergonha e uma mancha no meio de vocês e os enganam, vivendo em pecado repugnante, enquanto juntam-se a vocês em suas festas fraternais, como se fossem homens sinceros. 14. Eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Exercitam-se em ser gananciosos. São filhos malditos. Então nós vemos aqui características. Luxúria carnal em pleno dia. Fala de uma devassidão. Era uma característica já da cultura romana da época, viver essa realidade, né? Os bacanais, que eram momentos, festas de muita bebida alcoólica, onde ficavam embriagados e havia uma devassidão moral terrível, né? Terrível. E aqui nós vemos que Pedro ele traz à tona as práticas desses líderes, pessoas que viviam à luz do dia, né? Mesmo diante dessas práticas. Agora note, eu falei da sociedade romana, mas essas práticas dentro da sociedade romana, que eram comuns, só eram efetuadas às noites e pelas madrugadas. De dia, até na sociedade romana, que era uma sociedade bem deturpada e corrompida, essas atitudes eram repugnantes. Então olha que coisa terrível, querido. Até diante das práticas do mundo, esses falsos mestres eram repugnantes. As pessoas que queriam viver na sociedade romana essa prática de pecado, elas se escondiam. Por isso que as luzes dos bordéis, desde a Roma, eram luzes fracas, né, mais ocultas, para que as pessoas não revelassem muito a sua identidade. Então era uma coisa muito oculta, obscura. E o texto aqui traz à tona que esses mestres, né, não tinham vergonha, não precisavam se esconder nas sombras para pecar. Eles abandonavam seus constrangimentos para viver essa realidade de pecado. Tem alguma semelhança com os dias atuais? Querido, a coisa não está fácil. O texto continua mostrando que eles frequentavam as festas fraternais, né? Nós temos aqui a principal festa que acontecia no Novo Testamento, eram as festas ágape. A expressão ágape fala de amor, o amor de Deus, e essa festa tinha este nome. Era uma festa onde eles constantemente também celebravam a ceia do Senhor. Mas a festa ágape, então, eram banquetes com muita alimentação, um tempo de comunhão, de fraternidade. E aqui Pedro mostra que eles participavam, né? Você vê aqui no versículo de número 13, enquanto juntam-se a vocês em suas festas fraternais como se fossem homens sinceros. Eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Exercitam-se em ser gananciosos, filhos malditos. Então, pessoas inconstantes, pessoas que tinham o coração inclinado ao pecado, mas não somente isso, eles procuravam viver esta realidade. Este é o retrato, querido, de pessoas gananciosas, né? Não só por questões financeiras, mas para saciar as suas vontades. Então, quando nós vamos cada vez nos aprofundando nessa temática, o sentido que Pedro coloca aqui é de homens que estavam constantemente, por exemplo, olhando para as mulheres já com esse sentido, como se fossem lobos vorazes, tentando devorar ovelhas. Todas as pessoas que eles olhavam, se relacionavam, era já com este oportunismo, ou de ter algum ganho financeiro,
ou algum ganho de cunho sexual. Então isso é terrível, queridos. Eles frequentavam ali as festas, chegavam ali, ficavam íntimos das pessoas, conversavam, viam as suas fragilidades, ou mulheres frágeis, ou mulheres que já tinham problema nessa área, se aproximavam para que pudessem então ter essa intimidade. Ou então pessoas vulneráveis nas suas emoções, para que tivesse algum ganho material. E os relatos também nos mostram que nessas festas, esses banquetes árabes, eles eram insaciáveis também na sua alimentação, descontrolados, ou seja, comiam mais que todo mundo. Você vai ver várias vezes no Novo Testamento os apóstolos chamando a atenção de quando se for nessa festa ágape, de se portar, de comer em casa antes, para que você não seja guloso, para que não seja um glutão, comer demais, porque tem as outras pessoas também. E esses líderes já eram o contrário, eles comiam até encher e comia mais um pouco. Então note que essa falta de regras, de limites, se tornava um reflexo em todas as áreas. Eles não eram comedidos em nenhuma área da sua vida. Ou seja, quem governava a sua vida? Sua própria carne, os seus próprios desejos. E nesse sentido eles ficavam enganando, engodando pessoas inconstantes. Tome muito cuidado, querido, porque nesses dias, às vezes, por fragilidade, nós começamos a nos achegar a pessoas que são terríveis, que o único objetivo delas é fazer o mal. A estes, Pedro reserva uma palavra: filhos malditos. Você acha forte a forma com que nós estamos ministrando acerca dessa temática? Olha o que Pedro diz: filhos malditos. Pessoas que são malditas, repugnantes diante da presença do Senhor. Talvez você possa perguntar: pastor, o senhor não tem medo de falar acerca dessa questão? Querido, eu tenho muito temor no meu coração, porque nós não estamos aqui para julgar, para colocar ali um crivo de condenação sobre a vida de ninguém, mas estamos aqui na qualidade de profeta do Senhor, para deixar um alerta. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com todo o temor, querido, no coração, com esse tipo de pessoa que vem trazendo engano. Sabe, queridos, não sou perfeito, longe de mim isso, querido. Eu tenho as minhas falhas, tenho lutado a cada dia diante do Senhor, colocado a minha vida na disposição do Senhor para o meu caráter ser transformado de glória em glória, até que lá nos céus, na glória, eu possa receber um corpo glorificado, uma vida completamente transformada. Com toda a humildade e mansidão, mas com toda a ousadia do Senhor, eu quero te dizer, querido, não se submeta a esse tipo de devassidão. Não se submeta a esse tipo de líder corrompido pelo pecado. Seja livre. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. O que motiva a sua vida? Esses falsos mestres eram motivados pelo dinheiro, pela carnalidade. Mas não é isso que deve trazer motivação para as nossas vidas. Note que muitas pessoas nos dias atuais têm um discurso de algo muito bonito, mas o que motiva os seus corações não é a presença do Senhor e nem a obra dele. Muitos abrem ministérios, pregam a palavra, falam acerca disso, mensagens de autoajuda, até muitas vezes uma pregação que seja interessante, mas a motivação deles não é essa. A motivação é de cunho financeiro e sexual. Então o que acontece? Está tudo errado. A partir do verso 15, ele cita Balaão. Desviaram-se do caminho e perderam-se como Balaão, filho de Beor, que se deixou levar pelo amor ao dinheiro, que poderia ganhar fazendo mal. Porém, Balaão foi impedido em seu procedimento louco, quando a sua jumenta, um animal mudo, lhe falou com voz humana, recriminou e repreendeu as loucuras do profeta. Imagina, querido. E hoje, talvez, Deus está fazendo isso com você, querido, nesse dia. Está usando esse ser aqui, que não é ninguém. Eu não sou ninguém, querido. Posso até ser comparado com uma jumenta. Não sou ninguém diante da glória do Senhor. Mas na minha humildade aqui, querido, o Senhor está falando conosco, trazendo esse alerta para dizer: tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado, minha irmã, com a ganância. Tome cuidado com a avareza. Tome cuidado com a lascívia,
com as prostituições. Não adianta se justificar através da palavra de Deus. A questão é ter arrependimento, mudar de vida, para que uma nova história seja escrita pelo Senhor na tua vida. Balaão estava desejoso em amaldiçoar Israel por causa de um acordo que ele tinha feito para ter um rendimento financeiro em cima disso. Se não fosse a intervenção do Senhor, através daquela jumenta, Israel teria sido amaldiçoado. Olha os conchavos, queridos. Sabe, amados, é horrorizante, é aterrorizador, querido, o que líderes têm feito para ter ganhos mais efetivos por dinheiro, vendendo a sua vida, vendendo a sua caminhada, trocando a bênção do Senhor por essas questões financeiras. E não pense você, queridos, que eles são coitados, né? Ou que muitos têm muitas posses, muitas condições financeiras, mas continuam ainda vivendo essa caminhada de avareza. Outros estão no início disso. E o que é mais preocupante, queridos, é que muitos líderes têm sido gerados em meio a esta realidade. Eu constantemente tenho conversado junto com o pastor Juliano, quando nós temos as nossas reflexões sobre as nossas preocupações, que muitos líderes que nós vemos, queridos, caminham como se isso fosse verdade, porque eles não tiveram nenhuma outra referência de liderança, senão líderes gananciosos que já vivem essa realidade de pecado, e isso então está sendo reproduzido geração após geração. Mas basta, querido, basta! Nós não podemos concordar com isso, não podemos ficar calados, nós precisamos nos levantar como profetas do Senhor e denunciar essas atrocidades que têm sido cometidas em meio ao povo de Deus. Posso até ser chamado de um jumento, querido, mas que eu seja um jumento que é usado para falar aquilo que Deus tem para dizer. Sabe, querido, isso é muito sério. Isso é uma afirmação muito profunda, queridos. Isso denota, queridos, o que Deus fez com Balaão. Deus poderia ter levantado outras pessoas, mas isso denota a nossa pequenez diante da grandiosidade do Senhor. Você consegue notar o que Deus estava querendo falar com Balaão? Usando uma jumenta, queridos. Um animal que é só de carga. Teimoso. Deus toma aquela jumenta e ela fala com o profeta. Está dizendo, você não está vendo não? Sabe, amados, nesses dias nós precisamos abrir mais o nosso coração. Sondar mesmo se não há orgulho. Sondar as nossas vidas para ver se não há ganância sórdida dos nossos corações. E nos derramarmos diante do Senhor, para que possamos caminhar nessa vida de dependência total do nosso Deus. Se não bastasse isso, queridos, quando o Balaão ele não amaldiçoou Israel, ele tentou manchar a história do povo de Deus com a corrupção religiosa, tentando trazer uma corrupção moral, ele usando então a sua influência para promover relacionamentos que Deus então havia proibido, casamentos de israelitas com vizinhos pagãos, que praticavam então a idolatria, imoralidade sexual, os moabitas, então, os midianitas. Com isso, a apostasia do profeta atingiu não somente a santidade de Deus, mas também ameaçou a existência de todo o povo escolhido do Senhor. Sabe, amados, Balaão ele permitiu como profeta de Deus que seus impulsos carnais guiassem as suas escolhas. E ele foi punido com a morte. Mas ainda dá tempo, querido, de nós nos arrependermos. Eu não estou aqui com uma teologia de medo, mas eu estou sendo muito verdadeiro com os amados. Quando nós deixamos ser guiados pelos nossos impulsos carnais, quer seja qualquer área das nossas vidas. Quando nós falamos de impulsos carnais, não tem a ver só com a sexualidade, mas é sexualidade, ganância, e todas as outras espécies de imoralidade. Quando a nossa carne fala, você vai ver lá o apóstolo Paulo falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E fica bem claro para você compreender. Toda vez que nós deixamos nos governar pela nossa carne, queridos, nós ferimos a santidade do Senhor. Colocamos o povo de Deus em risco, colocamos a realidade do Senhor em risco. Por isso, neste dia, querido, que você está sendo ministrado,
Abra o teu coração diante do Senhor. Se porventura você tem sido um desses que tem vivido essa realidade, se arrependa diante do Senhor. Verso 17. Esses homens são tão inúteis quanto fontes de água que secaram, prometendo muito e não dando nada. São inconstantes como nuvens levadas por ventos tempestuosos, estão condenados aos abismos eternos das trevas. Eles se gabam orgulhosamente dos seus pecados, das suas conquistas e se utilizam da imoralidade como isca para atrair de volta ao pecado aqueles que acabaram de livrar-se dessa vida pecaminosa. Prometem a liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos da corrupção, porque a pessoa é escrava daquilo que a domina. O que domina a tua vida? Essa expressão última que Pedro coloca aqui, ela é muito esclarecedora. A pessoa é escrava daquilo que a domina. Esses homens eram escravos da sua própria carne, do seu próprio ego, dos seus próprios desejos. Note que Pedro ele coloca aqui no 17, são inconsistentes, como fontes sem água, como uma miragem no deserto, né? Aquela cena maravilhosa e muito comum de filmes que a pessoa está quase morrendo de sede, quase desfalecendo no deserto e ela vê uma fonte maravilhosa. Ela corre, quando chega no lugar não tem nada, né? Por causa dessa esterilidade que não saciam as almas sedentas, né? Nós como seres humanos não conseguimos isso, querido. Só o Espírito Santo pode saciar, só Jesus pode saciar. E essas pessoas são como fontes sem águas, como névoas impelidas pelo vento, por temporal. Ou seja, prometem refrigério, mas nenhum benefício trazem ao coração da pessoa que está desesperançada. Isso é terrível, querido. E ali na região oriental do Mediterrâneo, a aragem marítima trazia uma névoa que parecia um sinal de chuva. Muitas vezes a atmosfera úmida permanece por pouco tempo e não produz nenhuma gota. Ou seja, eles olhavam para os céus e falavam, nossa, olha, está vindo chuva. Mas era um engano. Não acontecia nenhuma única gota sobre aquele local. E é essa comparação que Pedro ele coloca, né? Esse sinal que ele apresenta são os falsos mestres, né? Uma substância que não traz nenhum refrigério. Aqui Pedro, então, não hesita em anunciar esse terrível julgamento de Deus que está aguardando os falsos mestres, né? Aqui Pedro está se referindo justamente ao inferno, aqui no versículo 17, quando ele fala então acerca dessas pessoas, estão condenados aos abismos eternos das trevas. Ele está se referindo ao inferno. O texto continua dizendo no 18 que eles são arrogantes, né? Arrogantes, pessoas cheias de si, né? Produzem então, proferem palavras cheias de jactância, cheias de vaidade. Note isso, querido, isso é uma característica bem fácil de discernir nesses líderes. A arrogância, o orgulho. As pessoas são muito orgulhosas, arrogantes, geralmente colocam-se em evidência sobre todas as coisas. Isso está bem fácil, queridos. Você vai conseguir identificar estes falsos mestres por causa dessas características. Características que são obras da carne, não fruto do Espírito. E essa arrogância, geralmente, ela é reforçada pelas qualidades do discurso deles, né? Eles têm ali um discurso muito vistoso, né? Uma retórica muito boa. Eles convencem com facilidade ali os seus seguidores, né? E levam até a crer que o que eles estão falando é fruto de uma alta graduação teológica, de um alto conhecimento, porque eles estão utilizando ali as palavras como engano, querido, quando na verdade são mesmo uma fonte seca. E geralmente eles tentam demonstrar uma profunda realidade espiritual, uma espiritualidade, né, que recebe uma revelação direta de Deus ou algo. Então sempre tome muito cuidado. Eu não estou dizendo que eu não acredito, querido, eu acredito nisso, nós somos frutos disso, querido. Nós vivemos a revelação do Senhor, senão a gente vai falar o quê? Mas geralmente eles tentam apresentar uma espiritualidade, porque eu estou não sei quanto tempo sem comer, ou estou orando, estou numa consagração tal. Querido, você está fazendo isso, ó, parabéns para você, né? Guarda isso para você.
Porque para nós nada disso importa. Não adianta você ficar querendo apresentar suas credenciais, né? Faça como Paulo. A minha palavra não consiste em argumentação humana, mas é poder de Deus e ponto final. Paulo trazia marcas de açoite. E muitas vezes as pessoas ficam, porque eu estou sendo perseguido. Querido, perseguidos são aqueles que estão sendo açoitados mesmo pelo Evangelho. Misericórdia, irmãos. Arrogantes. Ficam iludindo as pessoas com o seu discurso, como se fossem, tivessem um conhecimento enorme. São enganadores também, o versículo 18, Paulo... São enganadores. Aqui no versículo 18, Pedro continua falando, eles se gabam orgulhosamente de seus pecados e das suas conquistas e se utilizam da imoralidade como isca para atrair de volta ao pecado aqueles que acabaram de livrar-se dessa vida pecaminosa. Prometem a liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos da corrupção, porque a pessoa é escrava daquilo que a domina. Então, eles engodam as pessoas, prometendo a liberdade, mas na verdade eles estão aprisionando mais e mais essas pessoas. Isso aqui é terrível, queridos, e nós temos visto muito disso nos dias atuais, né? Usando mesmo essa metáfora da isca para atrair as pessoas por uma arapuca, para algo que traz engano. Versículo 20. Pois quando uma pessoa se livra dos caminhos pecaminosos do mundo, ao aprender acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e depois se deixa emaranhar pelo pecado e se torna novamente escrava dele, fica em pior estado do que antes. Seria melhor nunca ter sabido nada acerca do caminho da justiça do que aprender a respeito dele e depois disso dar as costas aos mandamentos santos que lhe foram dados. Há um velho ditado que diz que o cachorro volta a comer a comida que vomitou. E ainda, a porca é lavada apenas para voltar a revolver-se de novo na lama. Isto é o que acontece com aqueles que se voltam novamente para o seu próprio pecado. Queridos, é uma palavra dura, né? São exemplos até fortes. Talvez você possa ter sentido até nojo de ouvir essa expressão como um cachorro que come o seu próprio vômito. Mas fala acerca das contaminações do mundo. Aparentemente, pessoas que haviam professado a fé em Cristo Jesus, mas que na verdade não possuíam essa vida nova. O discurso era bom, mas eles então deixavam-se novamente enredar ou enganar pelo pecado e se tornavam escravos da corrupção. Eles voltam então a cometer os pecados que outrora tinham abandonados e diz aqui o texto que o estado deles se torna pior ainda que o primeiro. Porque havia uma transição e de repente cai novamente o pecado, as práticas se tornam piores. E nós vemos isso na prática. Com aquelas pessoas que um dia estiveram na caminhada e de repente voltam a ter as práticas pecaminosas, parece que o estado fica 1000 vezes pior, né? E aqui nós não estamos fazendo referência àquele texto que Jesus fala sobre o estado da pessoa possuída por demônios, né? Que se torna 7 vezes pior. Não é essa a questão aqui. Estamos falando do estado natural, sem contar com essas questões espirituais do envolvimento de demônios, né? Mas eles então se corrompem e o estado se torna muito pior do que já estava. E aqui a imagem que Pedro usa do reino animal, ela é forte, né? Ele lembra aqui de Provérbios 26:11, usando essa metáfora do cachorro que volta ao próprio vômito, né? E como era um dito popular, ele compara também com a porca que você dá um banho nela e ela sai correndo para a lama. Eu me lembro de uma vez, algo que aconteceu conosco. Nós estávamos indo para uma fazenda preparar alguns processos para um acampamento e levamos dentro do nosso carro na traseira, deitamos o banco e levamos o cachorro de um amigo nosso. E quando chegou lá, ele falou, nossa, meu cachorro gosta muito de fazenda. O cachorro estava limpinho, queridos. A hora que nós soltamos lá, ele saiu correndo naquela fazenda. A primeira coisa que ele foi fazer é rolar no cocô da vaca e depois mergulhou lá no açude. Irmãos, era impraticável a situação. O cachorro estava limpinho, queridos. A hora que soltou ele, foi rolar na carniça, foi se sujar todo. Não precisa nem ser um porco, querido, né?
essa metáfora do ditado popular, que certamente tinha pessoas que achavam o porquinho tão bonitinho. Eu vou dar um banhinho nesse porquinho, nesse leitãozinho, e vou criar ele dentro de casa, né? Tem até um filme, o Baby, né? O porquinho atrapalhado. Não adianta, meu irmão. Primeira brecha que tiver, o porco vai sair correndo e vai rolar na lama. Ou seja, não há uma experiência real com Cristo de transformação. É da boca para fora, é apenas um evangelho superficial, não é o Espírito Santo que opera na vida, porque a transformação que Deus opera em nós, ela é duradoura, não perde o prazo de validade, ela é contínua na nossa vida. E Paulo ele fala, olha, aqueles que voltam para o seu próprio pecado, o que é o destino deles é uma vida de imundícia. E o que é triste de tudo isso, querido, é que essas pessoas são levadas a viver como um cão que come o seu vômito, como um porco que vai para a lama, por causa da influência de líderes maliciosos, de líderes falsos, que se dizem homens e mulheres de Deus, mas que na verdade têm feito um desserviço à fé cristã. Qual deve ser a nossa atitude? Primeiro, uma atitude de oração, pedindo discernimento ao Senhor, mas uma atitude de julgamento não das pessoas, mas das circunstâncias, ponderando bem as coisas, porque a árvore, ela não nega o seu próprio fruto. A palavra de Deus nos diz que pelo fruto nós conhecemos a árvore. E à medida que conhecemos, nós precisamos trazer a denúncia, não no sentido de exposição, de envergonhar, mas uma denúncia que pode trazer a oportunidade de arrependimento. Uma denúncia que pode trazer a libertação de pessoas, a salvação de vidas. Eu quero te convidar, querido, a orar, para ver se nas nossas vidas nós temos vivido essa realidade, ou se porventura conhecemos pessoas dessa forma. Nós devemos tomar muito cuidado e com muita sabedoria, não ao dizer, mas chegar para a própria pessoa, para o próprio líder. Se ele não aceitar, querido, Deus abençoe. O problema é dele, Deus vai levantar nem que for preciso, uma mula para falar com ele. E aí a escolha é dele. Se ele não aceitar o arrependimento, o destino dele é o inferno, são as trevas. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Não fale mal, não fale para o irmão do lado, fale para a pessoa. Se ele não aceitar, fale para o líder dessa pessoa, para que possa haver correção e para que possa haver um conserto diante dessa situação, porque senão nós seremos coniventes com a destruição de muitas vidas. Por isso eu quero te convidar neste dia a colocar a tua vida diante do Senhor e a orar. Se você conhece líderes que são assim, se você conhece pessoas que têm sido escravizadas por esse tipo de liderança, eu quero te convidar a curvar a tua cabeça e orar por essas pessoas, apresentando diante do Senhor e pedindo sabedoria para lidar nessas situações. Senhor Deus, nós queremos apresentar, Pai, essas vidas e te pedir que o teu Espírito esteja convencendo de todo pecado, justiça e juízo. Senhor, chacoalha. Se for preciso, ó Deus, levante uma mula, como foi com Balaão, para que esses líderes se arrependam e tenham, ó Deus, as suas vidas transformadas. Essas pessoas que se encontram escravizadas, Senhor, liberta cada um deles, Senhor. Dá, ó Deus, forças e ousadia para romper com esse domínio, Pai, que tem sido estabelecido por esses falsos mestres. Usa-nos, Pai, como servos teus com sabedoria, ó Espírito Santo, com discernimento e ousadia naquilo que for necessário de nós tomarmos uma atitude para que este domínio do inimigo seja rompido. Mas no mais, Senhor, que o teu reino continue sendo, ó Deus, expandido nessa terra, Pai. E o Senhor levante líderes corajosos que estão dispostos a glorificar única e exclusivamente o teu santo nome. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero te pedir que você se inscreva no nosso canal, que você curta também, nos ajudando, querido. Não é fácil nós prepararmos todo esse conteúdo, é um conteúdo que é fruto de muito estudo, né, de anos de vivência eclesiástica, de estudo bíblico, e até para preparar ele para nós estarmos aqui é bem trabalhoso, toda a edição. Então eu quero te pedir que você se inscreva no nosso canal, compartilhe com outras pessoas, né, deixe o seu joinha, dá uma curtida e ative também o sininho das notificações para que você receba todas elas. Né? Como nós temos dito desde o início, você pode olhar os vídeos anteriores, o nosso objetivo é promover o ensino de qualidade,
para toda a igreja de Cristo, para que você seja ministrado, edificado na palavra, né, como leite genuíno que vem da presença do Senhor. Então nos ajude com isso, querido, para que cada vez mais este canal possa crescer e as pessoas possam alcançar. Quando nós pedimos o crescimento, não há nenhum intuito financeiro no nosso coração, né? Este canal não tem não visa esse enriquecimento e nem ter questões financeiras. Nós somos mantidos pela igreja local, mas o nosso objetivo é estritamente que você seja munido por essas coisas, as pessoas sejam munidas da palavra de Deus e possam ser livres para a glória do Senhor. No mais, que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.